Hello guys, how are you? Saudades, nem preciso dizer que sinto de todos, né? E também, como a gente falou no outro vídeo, que bom que a gente tem aqui esse espaço para matar um pouquinho a saudade, mas como a gente sabe que as coisas precisam continuar, os nossos estudos, a vida tá aí continuando também, né? A gente tá aqui para seguir com o nosso caminho, principalmente dentro daquilo que a gente ainda tem que estudar. E pra gente poder começar, eu queria perguntar uma coisa a vocês. Alguma dúvida em relação a qualquer coisa que a gente viu até então? Se houver, por favor, coloca na nossa sala do Google Classroom. É importante que a gente tenha essa troca, né? E não deixem de usá-las. Lá é o espaço exatamente para que nós tiremos dúvidas, principalmente para as dúvidas, né? As aulas a gente disponibiliza principalmente pelos vídeos, né? A explicação, mas lá, sala do Google, é o local para dúvidas. Então, qualquer coisa, tá? Independente do inglês, isso eu digo para qualquer disciplina. Usem o espaço, é de vocês. Fiquem à vontade, tá bom? E pra gente poder começar com a nossa matéria, eu vou pedir para que vocês peguem a apostila. Se vocês não estiverem com ela em mãos, pausa o vídeo porque a gente vai usar. Para page 49, please. Página 49 para a gente poder dar uma olhadinha no que teremos de conteúdo novo. E aqui, vamos estudar essa parte do Present Continuous for Future Arrangements. Como assim? Vamos lá, então? Na semana passada, né, a gente, na verdade, fez uma revisão praticamente, mesmo sendo matéria da apostila, mas era conteúdo que a gente já tinha estudado, sobre a questão do Simple Present e do Present Continuous, vocês lembram? E no Present Continuous, eu me lembro que a gente conversou que o principal uso do Present Continuous é tratar de uma ação em que ela acontece no momento da fala, né? Por exemplo, se eu digo I am talking with you now, né? Eu estou conversando com vocês agora. Ou seja, o momento da fala também é o momento da ação. Essas duas situações, elas são congregadas, né? Elas se unem e aí a gente tem o uso do present continuous. Não foi isso que a gente viu? Só que aí, por exemplo, se vocês olharem aqui o nosso quadro, vocês vão ver que Present Continuous não necessariamente a gente só vai usar quando ele indicar uma situação que acontece no momento da fala. O Present Continuous, ele também, e aí a gente tem que estar atento para interpretar esses contextos, porque pode ser que o Present Continuous, ele também indique, possa ser que ele esteja naquele momento sendo usado para trazer uma situação futura. E repito, para você poder então distinguir se eu estou usando o present continuous em relação à ação no momento da fala ou se eu estou falando de uma situação que é futura, eu preciso estar atento aos contextos daquela oração no texto. Ela vai me dar sinais, né? E aí eu vou falar para vocês o seguinte, depois, né? Vocês leiam o segundo parágrafo, aqui ó. O segundo parágrafo, ele é um exemplo. Essas 4 linhas aí, ela inteira é um exemplo. E se eu não me engano, vai ter nesse exemplo uns 2 momentos em que o present continuous ele vai estar sendo usado como uma ideia futura. Como assim? Olha aqui para o meu exemplo também para a gente entender isso melhor. Olha essa frase. I am visiting my friend tomorrow. Tradução. Eu estou visitando meu amigo amanhã. Você também poderia traduzir, né? Eu vou visitar meu amigo amanhã? Poderia, mas o literal é esse, né? Eu estou visitando meu amigo amanhã. Por que que aqui eu estou usando o present continuous se eu estou também falando de uma situação futura? Porque o present continuous, ele permite que nós usemos a sua estrutura quando eu tenho uma situação que ela é planejada concretamente. Amanhã eu vou visitar meu amigo. Eu estou indo visitar meu amigo amanhã. É fato, eu vou fazer isso. Ah, Natália, mas o futuro a Deus pertence. Pode ser que eu não visite meu amigo amanhã. E aí?
Tudo bem, pode ser que isso realmente aconteça, mas você concorda que se você não for, vai ser por alguma situação que não foi planejada, né? Algo inesperado aconteceu que mudou o teu plano, mas em tudo aquilo que você planejou concretamente, I'm visiting my friend tomorrow. E aqui, o que é importante a gente também perceber? A oração, ela te dá a ideia do future exatamente porque ela dá para você um indicador futuro, né? Tomorrow. Tomorrow é a palavra que indica o futuro, é o amanhã. Então, como é que eu também vou entender e vou interpretar essas orações com present continuous e future arrangements? Porque essas orações vão te dar, geralmente, palavras indicadoras do futuro. Tomorrow. O próximo exemplo, né? Pra gente entender também melhor. They are coming to our house on Saturday. Eles estão vindo para nossa casa no sábado. E aqui mais uma vez, vou trocar a caneta. Aqui mais uma vez, ó. Saturday. Hoje é terça, né? Mas no sábado, eu sei, é um plano concreto de que eles estão vindo para nossa casa. Entenderam? Então, o que eu aqui tenho para a gente poder pensar e entender, refletir bem? O present continuous pode se apresentar da primeira forma que a gente conhece, que é o fato, a fala que acontece e a ação ao mesmo tempo, né? Ou o present continuous pode me apresentar uma situação futura em que eu vou ter marcadores temporais me trazendo essa situação do tempo. Porque veja só, por exemplo, se eu aqui tiro da primeira oração, eu tiro a palavra tomorrow. Se eu digo I'm visiting my friend, a interpretação muda totalmente. I'm visiting my friend, a ideia de ser agora. Você, naquele momento da fala, está visitando o seu amigo. Você está na casa do seu amigo fazendo a visita. Então, por isso que você precisa do marcador temporal. Porque a partir dele é que você tem a noção do futuro. E aí você me pergunta, Natália, então eu posso usar o present continuous com essa ideia futura também para situações de negação, interrogação? Sem problemas, sem menor situação, sabe? Impossível. Aqui, ó. What are you doing tonight? O que você vai estar fazendo à noite, né? Hoje à noite, tá de dia. O que você vai fazer à noite? E a mesma coisa, a mesma regra se aplica. Você aqui tem um future arrangement. Você tá de dia, você ainda não sabe o que vai fazer a princípio, né? Mas a pessoa aqui já tá te perguntando exatamente pela questão concreta da fala que a pergunta tá trazendo. Vocês estão entendendo? Na apostila de vocês, se vocês quiserem até ler junto comigo, tem essa parte aqui, ó. Ela indica o seguinte, ó, vê comigo. Além de ser usado para nos referirmos a ações que estão em andamento no presente, no caso do present continuous, o present continuous também pode ser empregado para indicar ações ou eventos planejados e confirmados para o futuro. Então, uma situação que ela é confirmada, ela é real, tá tudo certo, vai acontecer. Repito, se houver algum imprevisto, o nome já diz, é imprevisto, você não planejou. Então, se acontecer dessa situação, I'm visiting my friend tomorrow, e chegar o amanhã e você não visitar, vai ser por alguma questão que você não planejou, que não era esperada. É diferente essa interpretação. Vocês entendem? Então, present continuous, agora pra gente, dependendo do contexto, pode sim falar de uma situação presente, atual, no momento da fala, ou pode também indicar um plano concreto, mas se é plano, é futuro, certo? Vamos então seguir para que a gente entenda a outra parte, né? Que aqui embaixo vocês devem ter percebido, eu botei a ideia do going to, né? Going to, peço para que então vocês olhem comigo na page 50. Eu vou trazer aqui para vocês já a definição e aí eu vou conversar sobre isso com vocês, tá?
Olha aí no terceiro parágrafo da parte do future with going to. Vou ler e aí você vê comigo. Se prestarmos atenção ao verbo, percebemos que a estrutura be, going to, é usada para expressar planos para o futuro. Planos para o futuro. É diferente. Como assim? Vamos lá, vamos tentar então analisar essa estrutura, né? O going to, ele tem muitas coisas parecidas com o present continuous estruturalmente, né? Você vai ter, da mesma forma, verbo to be, estão vendo? Mais o going to, que é a estrutura fixa, né? Mais, eu vou abreviar aqui, main verb, verbo principal, certo? Como eu disse, a estrutura ela é muito parecida com o present continuous, por quê? Porque você tem verbo to be e você tem um outro verbo com ing. Repara que esse verbo, ele vai aparecer, né? No caso, going, ele por si só não basta, ele está associado a um verbo principal. Por isso que você tem o to, porque esse to aqui no final do going, ele vai dar o infinitivo do verbo que virá, entendeu? Mas estou falando muito abstratamente, né? Como é que a gente aplica isso? Vamos olhar um exemplo da apostila também na página 51. Deixa eu aqui escrever para vocês, ó. Tá lá no iniciozinho do primeiro parágrafo na página 51, ó. It's going to be a great interview. Pronto. It's going to be a great interview. Vamos interpretar essa oração? Será, vai ser, né? Uma entrevista maravilhosa, perfeita. Interpreta a situação. A entrevista, ela aconteceu? Ainda não. É algo futuro. Mas é planejado, é concreto, é fato que a entrevista que você vai ter. Imagina que você vai para uma situação de uma entrevista de emprego. Você quer acreditar que a entrevista vai ser ótima, mas tem alguma coisa concreta que te diga 100% que a entrevista vai ser ótima, great, maravilhosa? Não, né? A gente espera, a gente tem, né, expectativas, a gente quer que seja. Por isso que o livro fala aqui, se você inclusive quiser sublinhar, é um plano para o futuro. Não é uma situação que hoje você tem como dizer concretamente, como é o caso do primeiro exemplo. I'm visiting my friend tomorrow é uma situação que para você é real, aquilo ali é fato, é concreto que você vai fazer, por mais que naquele momento você ainda não tenha feito, né? Agora, olha o caso de baixo. It's going to be a great interview. Tem como você dizer que vai ser mesmo? Você só vai poder dizer depois que a situação acontecer. Então entendam, a interpretação aqui é diferente. A apostila dá um outro exemplo que eu também achei muito interessante, ó. Vou escrever aqui. Caneta, tô trocando um de caneta. Deixa eu ler. Meg is going to buy, cadê? A new house. Então vamos interpretar essa oração. Meg is going to buy a new house. Você pode ler como se fosse o present continuous. Meg está indo comprar uma nova casa? Não é muito adequado aqui. Por quê? Porque aqui, se você usar dessa forma, você vai estar querendo indicar que a situação está acontecendo naquele momento, quando não é o caso. O going to, quando a gente usa, a gente está lidando com uma situação futura, que é um plano, mas é uma intenção sua, não é concreto.
Aqui a interpretação que você tem é: a Meg deseja comprar uma nova casa. Não é isso? New house, isso. Ela tem a intenção, mas ela não sabe quando. Isso tudo você consegue interpretar só de olhar o going to. O going to simboliza isso. E aqui no livro de vocês, foi como a gente acabou de falar. É um plano para o futuro, é uma intenção, não é um future arrangement, não é uma situação que você já arranjou, você já combinou, você planejou. A apostila fala até numa outra, confirmou a palavra que a apostila usa, né? Ela é concreta, no caso do present continuous, com essa ideia futura. Aqui não tem nada de concreto, aqui são só intenções, né? Neste caso, pensando no uso do going to, tá? Em comparação com a situação do present continuous. Pra gente terminar, eu só queria que nós então olhássemos na nossa apostila, na page 51, a última parte que ele faz esse paralelo do future with going to e present continuous for future. Vamos entender isso, fechar isso de uma vez. Vou ler, pode grifar tudo. Tanto present continuous quanto going to são usados para planos futuros, né? Isso acho que ficou claro. A diferença é que o uso do present continuous está relacionado a eventos confirmados no futuro, concretos. E o uso de going to está relacionado a planos, não necessariamente confirmados. Aqui a ideia, a palavra confirmado é só para trazer essa questão assim de ser mais factível, de ser mais concreta, entendeu? Os dois são planos, mas um é muito mais provável de acontecer do que o outro. Entenderam? E aqui ele dá dois exemplos que eu também achei muito interessante da gente perceber. Olha aí os dois exemplos junto comigo, ó. We are taking, né? Tô olhando errado. We are taking an English test this afternoon, né? Nós vamos fazer uma prova esta tarde. Tá de manhã, mas é um plano futuro, é algo que já foi ali confirmado que será feito, né, à tarde. Agora, olha o caso de baixo. I'm going to call my mom after work. Vou ligar para minha mãe depois do trabalho. Ela vai ligar, mas ela não... Pode ser que, sei lá, ela não ligue. Não tem necessariamente uma coisa que seja confirmada, que seja real, né? Ela pode esquecer. É uma coisa mais frágil. É como se aqui você tivesse uma questão mais frágil. Entenderam? Então, qualquer dúvida, tô aqui, tô às ordens, disponível, e um beijo enorme para vocês. Vou mandar depois as coisinhas, os exercícios pelo W Pensar, e fiquem com Deus, tá bom? Beijo para vocês.